sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do segundo dia do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. Hoje, nosso convidado é mais do que especial, é o Felipe Acácio, coordenador de RH da Panko. Felipe, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, bom dia, um prazer estar aqui, agradeço pelo convite da DECO, prestigiando não só a feira, né, como o evento, mas aqui participando desse videocast com vocês, então é um prazer. O prazer é todo nosso. Nosso stand de hoje está chamando muita atenção. Total, foi o que mais me chamou a atenção. Mesmo independente de ser da DECO, já tinha me chamado a atenção. Perfeito, incrível. A gente já vai mostrar esse vídeo para o nosso financeiro para dizer, ó, valeu a pena o investimento. Com certeza. E aí, Felipe, para quem ainda não te conhece, quem é o Felipe? Bom, sou Felipe, trabalho com recursos humanos há mais de 20 anos. Né? Desde a minha primeira experiência já entrei na área, me apaixonei pela área. Né? Sou de Minas. Então, comecei a minha trajetória em recursos humanos no setor hoteleiro, na área de serviços de alto padrão. E aí, através dessa oportunidade, acabei vindo para São Paulo. Perfeito. Né? Então, tive uma experiência regional também, de um trabalho de implantação, na qual tive a oportunidade de conhecer alguns países da América Latina e fazer alguns trabalhos por todo o Brasil. Então, foi bem bacana. Depois, acabei migrando, né, de área de serviços para indústria. Né? Tive uma participação bem relevante na indústria química. Eu fiquei 5 anos, em média, 5, 6 anos. E de lá para cá, depois dessa experiência, entrei na indústria alimentícia, que é onde eu trabalho hoje. Né? Que é uma indústria de grande porte, uma indústria que traz, né, enfrenta desafios enormes aí, mas que eu já estou há 8 anos na empresa. Eu fiquei, ao longo desses 8 anos, né, a maior parte desse período eu fiquei à frente de um dos sites, de uma das unidades de produção, de uma das fábricas, do segmento de biscoitos do grupo. E hoje eu estou com um trabalho regional. Legal. Então, um trabalho voltado mais para CDs, para o centro de distribuição. Então, um BP, coordenador, gestor, atuando aí de forma regional. Excelente. Hoje, então, você está trabalhando na Panko. Isso, Acho exatamente. difícil alguém não saber. O meu café da manhã hoje foi com vocês. Que bom. Mas, para quem não conhece ainda a Panko, o que é que vocês fazem? Tá. A Panko é uma empresa que ela trabalha no segmento de pães, bolos, massas, né? Biscoitos, lamens. Né? É uma empresa que já tem mais de 70 anos de mercado. Queridinha aí do consumidor. Com né? certeza. Sabores que vêm né, já vem por gerações, aí tem uma tradição, né, de qualidade, de sabor, então é uma marca bem consolidada e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. E é incrível. E atualmente são quantos colaboradores trabalhando na Panko? Hoje a gente tem mais de 8 mil colaboradores diretos. Perfeito. Né? Então, entre ali indústria, CDs, comercial, logística, né? Uma empresa familiar, como eu disse, e todas os seus segmentos são próprios. A gente não trabalha com nenhum segmento terceirizado. Então, uma empresa que hoje tem um pouco mais de 8 mil colaboradores. Incrível. Muita gente para vocês poderem gerenciar, né? É um desafio grande. mas vale a pena e é gostoso. Perfeito. Então, já vamos passar para agora falar de desafios, né? Chorar um pouquinho aqui as pitangas. Sim, Quais são os principais desafios que você está enfrentando hoje em dia, tendo em vista tanto essa grande quantidade, né, grande volumetria de colaboradores, e também eu acho que tem uma dispersão geográfica aí envolvida. Sim. A Panko está em 4 estados hoje, Perfeito. Oficialmente. Né? Aqui centro-sul, vamos dizer dessa forma. E hoje a maior dificuldade que a gente tem, além de atrair mão de obra, é também reter mão de obra. Né? A gente faz parte de um segmento que tem sofrido um pouco com o que a gente chama até dentro do grupo aí das empresas que fazem parte desse pool, um apagão de mão de obra até, em virtude do aquecimento da economia, do momento econômico que a gente está. Né? Então existe aí uma certa competição, né, e um mercado aquecido, né, a gente achava que isso não fosse chegar tão rápido para o público com o qual a gente trabalha, que a maioria é fábrica mesmo, né, operacional, mas a gente já está sentindo isso. Então é um desafio constante a gente se reinventar, né, e para ser cada vez mais atrativo, apesar de ser uma marca consolidada, com produtos que todo mundo conhece, né, e que consome diariamente, a gente tem um desafio grande de se reinventar para atrair e para reter. Né, aos talentos. Então, esse é o maior desafio que a gente tem enfrentado hoje. Incrível. Eu acho que esse é um problema não só quando a gente fala de indústria, até mesmo em serviço hoje em dia. Sim, quando a gente vai falar, a escassez de mão de obra é um grande tema. E aí, quanto mais específica a posição, ou quanto mais operacional para algumas cidades,
acaba que o negócio vira realmente um processo super complexo para a gente conseguir atrair esses talentos. Com certeza, né? Cada região tem a sua particularidade. Uhum. Né? A gente, analisando de uma forma, né, mais ampla ali, dentro do nosso grupo, a gente consegue perceber isso muito bem. E então, para cada região, a gente tenta traçar ali uma estratégia para poder atingir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais robusta e conseguir superar esse desafio. Assim, não é fácil, né? Não é fácil. A concorrência está aí, né? Como eu disse, a questão do mercado está aquecido mesmo, a economia aquecida. A gente sabe de vários problemas, né? Taxa de juros, inflação e tudo isso. Enfim, faz parte da vida do brasileiro, né? A gente enfrenta isso, mas efetivamente o mercado está aquecido. Isso. E a gente isso tem refletido, sim, no dia a dia, e esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje. Perfeito. E aí, quais são as estratégias hoje em dia que vocês utilizam para se tornar mais atrativo para o talento? Eu acho que vocês terem uma marca muito forte é um primeiro passo, porque sim, acaba virando ali sonho de consumo trabalhar na Panko, mas tem alguma outra ação, algum outro valor que vocês acabam dando mais foco para tentar capturar essas pessoas? Bom, para cada segmento com o qual a gente... Não dá para ser assim, generalista, né? Realmente tem que ter uma estratégia ali por trás. Exatamente, como eu disse. Para cada região, para cada público, a gente tenta traçar uma estratégia diferenciada. É claro que assim, a gente está de olho no mercado e a gente tem que trabalhar, né, práticas que hoje o mercado já trabalha também, né? Os nossos concorrentes, enfim. Participa de vários fóruns com empresas do segmento, com outros grupos, e a gente discute muito sobre isso. Sim. Né? O que está em alta, né, e que já atingiu também esse público operacional é o quesito qualidade de vida. Né? Então, quando a gente fala de atração, a gente tem que encontrar ali um denominador comum entre atender a nossa necessidade operacional, e aí eu estou falando do nosso segmento, por exemplo, que é alimentício, que é um produto de volume, um sim, produto que você precisa e exige uma produção contínua, né? E que aí exige mão de obra. Claro, a gente tem tecnologia para conseguir atender o nosso volume, mas a gente, invariavelmente, a gente precisa de mão de obra. Sim. Né? E full time. Não posso deixar a mesa de um paulistano, de um carioca não posso deixar sua mesa sem um pãozinho, sem uma bisnaguinha. Então a gente precisa produzir o tempo todo. Mas conciliar, né, essa oferta de trabalho em que a gente consiga atrair mão de obra qualificada, mas ao mesmo tempo oferecer uma qualidade de vida, né? Então permitir que esse colaborador tenha um tempo com a família. Sim. Que ele consiga equilibrar, né, trabalho, esforços, junto com o tempo de qualidade para descansar, para curtir, né? E esse eu acho que aí já está um X, que se a gente consegue desvendar, a gente já quebra muitas barreiras, né? E a gente vem discutindo muito isso porque isso ficou muito evidente, principalmente depois da pandemia, né? Essa questão de valorizar, né, qualidade de vida. Antes a gente escutava muito isso de níveis gerenciais, administrativos, comerciais, mas hoje em dia não. Hoje em dia isso já chegou na operação, nos níveis mais operacionais. Então, trabalhar essas opções, né, essas variações, escalas de trabalho, horários, facilitar o acesso, então trazer benefícios que realmente atraiam esse público, que é o nosso maior público. Desculpa. E isso faz a diferença. Então, a questão assim, a gente volta lá em Maslow, né? São necessidades básicas, né? Então, a gente está falando de segurança, a gente está falando de atender o que realmente é fundamental para esse público. E essa é a discussão que a gente faz o tempo todo, pensando nesse público que é o nosso core. Sim. Mas aí a gente varia de acordo com o perfil e com o segmento e com a área de atuação, né? Então, é um pouco dessa dinâmica que a gente trabalha. Não, isso é incrível. Eu acho que faz muito sentido mesmo quando você traz que a gente tem que pensar outras formas de trabalhar essa questão do bem-estar, né? Porque até a gente fala na DECO que se eu pensar num fretado melhor para esse colaborador, sim, que ele vai deixar de passar 3 horas no trânsito para passar 1 hora para chegar no trabalho, ele já está ganhando 2 horas com a família, ele está ganhando mais tempo ali para poder investir nele mesmo, investir em educação, se for o caso, em lazer. E aí é realmente a gente ter esse olhar diferenciado. Não é só com salário, não é só com benefício, podem ter outras ações que são feitas para garantir que esse colaborador ele vai ser muito mais bem cuidado. Com certeza. Né? Eu falo muito assim, salário, né, com o mercado aquecido, as oportunidades surgem. Sim. Né? E então, não necessariamente é o salário que vai fazer você perder o seu colaborador, né? Mas outros aspectos relacionados a isso. Né? E
quando a gente fala de um nível operacional, obviamente, então, as necessidades básicas, elas vêm à frente. É o que a gente está falando. Segurança, um fretado mais assertivo, um ambiente de trabalho adequado, então, condições, né, adequadas para que você consiga reter esse público. Mas também, enfim, de uma maneira geral, acho que num primeiro momento eu diria isso. Sim. Né? Mas não é fácil, né? É um desafio grande e esse público ele sai justamente por comparar o que o vizinho está oferecendo, que pode ser um pouquinho diferente. Então esse hoje tem sido o nosso grande desafio. Incrível. E aí vocês, como RH, tem muito contato com a ponta, né? Para realmente entender o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, quando a gente fala ali de experiência de candidato. Como é que funciona esse feedback para as lideranças que estão pedindo a vaga? Total. A gente precisa estar junto. A gente precisa sentir, né? Eu sou muito de campo, assim, de botar o pé lá, de sentar junto na hora do almoço, conversar, entender, sentir o que está acontecendo, qual é a dinâmica do dia a dia ali, do que tem interferido, do que não tem interferido. Porque não adianta só nós, enquanto recursos humanos, já passou a fase da gente ser apenas uma área de apoio que recolocava o profissional. Sim. Não dá mais para ser assim. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar ligado ao core, né? A gente tem que entender do negócio. A gente tem que ser um impulsionador, né? Transformador, né? E acho que para isso a gente precisa estar junto dessa equipe, entender as dificuldades, entender as particularidades e estar próximo dessa liderança principalmente também, né? Para que você forme parcerias, porque eles precisam ser patrocinadores desse trabalho, né? Não dá para a gente trabalhar sozinho. Né? Já foi o tempo que isso aconteceu, que a gente só repunha vaga, porque é enxugar gelo. Né? Num momento desse tão desafiador de mercado aquecido, volto a dizer, né? De concorrência, todo mundo precisando de mão de obra, e com esse desafio das pessoas buscarem qualidade de vida, e tem muita coisa envolvida. Se a gente não se unir, se a gente não unir forças, né? E trabalhar de uma maneira integrada, fica difícil conseguir atender as demandas. Até para a gente promover algumas mudanças, né? Porque tem algumas proposições que o RH faz, que o RH traz, tendo em vista como o mercado está, como o mercado de trabalho está, que se a liderança ela não estiver perto, entendendo e comprando aquela ideia, o negócio não vai para frente, né? Não vai. A liderança, é fundamental que a liderança seja patrocinadora das iniciativas que o RH propõe. Sim. Né? E o RH precisa propor iniciativas que estejam interligadas à estratégia da empresa. Né? Então, a gente não pode estar, como eu disse, deixamos de ser uma área de apoio. Né? O RH precisa ser uma área impulsionadora. Né? Ela vai promover mudanças, promover transformações, mas isso não isoladamente, sempre integrado com as lideranças. E, claro, sempre isso tudo é muito alinhado com o propósito da empresa, isso. Com a estratégia da empresa. Né? Então, é importante a gente estar junto, participar, porque senão a gente vai ficar sempre... Volto a dizer, enxugando gelo. É reativo. É reativo. A gente tem que sair do reativo para ir para o proativo. Né? Então, esse é o momento. Né? Assim, isso não é de hoje também. Tá? Já tem um tempinho que a gente vem falando disso, mas eu sinto um pouco que, assim, as empresas, até algumas que são mais conservadoras, ficavam assim, vamos aguardar para ver se é isso mesmo. Pode ser só uma coisinha da modinha e tal, e talvez isso caia por terra. Mas hoje, as empresas que estão aí prosperando são empresas que fazem um trabalho muito nessa linha. Sim. Né? Então, a gente tem vários cases de sucesso e eu acho que é isso. Agora é para fazer esse bench, né? Correr atrás. Quem não fez até então, correr atrás do tempo perdido e botar para rodar. Perfeito. E aí, já aproveitando então, para quem está nesse atraso, que dica você daria para uma pessoa, um profissional da RH, que quer estar mais próximo ao negócio? O que ela pode fazer para dar esse primeiro passo, começar a estreitar essas relações? Assim, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas. É claro que depende muito da cultura da empresa. Com certeza. Né? Da abertura que a empresa dá para que o RH possa participar disso. Existem empresas que são mais fechadas, mais tradicionais ainda, e ok, né? Enfim, cada uma decide, né, a linha que pretende seguir. Já existem outras que são mais participativas. Né? Eu acho que com a mudança de perfil também, com novas gerações chegando, a gente vem percebendo uma quebra de paradigmas aí com relação a essa resistência que eu falei. Sim. Né? Então, enfim, participar, né? É chamar para perto. Eu falo muito assim que não tem como você trabalhar numa empresa em que os setores não são integrados e não são parceiros. Né? Aquela ideia de antigamente de cada setor faz por si, e isso não é culpa minha, é culpa dele, isso é com fulano, isso é para lá, mas por que deu errado? Deu por causa de... Isso não funciona mais.
né? Então a gente precisa trazer o problema, e o RH, né, ele tem que ser um facilitador, né? Ele tem que estar ali no meio, proporcionando, né, uma integração entre as áreas conflituosas, vamos dizer assim, né? Que geralmente é isso, né? Eu tenho uma profissional que né, ela até inclusive participou desse congresso aqui do RH Summit, que é a Vânia Ferrari. Eu sou um grande admirador do trabalho dela. Sim. Né? E ela fala assim, é fácil e é possível ser feliz no trabalho. E a gente é contratado para resolver problema. Uhum. Todo mundo é contratado para resolver problema. Né? E o RH ainda tem um papel mais importante no meio disso tudo. Porque a gente lida com gente, com pessoas. Né? Então, a gente precisa estar ali junto e acredito que se aproximando, principalmente das lideranças, para poder criar essas parcerias e patrocinadores, né, dentro do contexto né, que você tem de um desafio, de uma demanda, trabalhar os valores da empresa, trabalhar a diversidade, né, é importante, públicos diversos, trabalhar a inclusão, acho que isso tudo é importante. Mas é um passo de cada vez, né? E eu acho que, volto a dizer, isso depende muito da cultura e da abertura que a empresa dá para que o RH possa também atuar dessa forma. Mas eu acho que também, por um outro lado, é o que a gente já falou também, não adianta quanto mais resistentes as empresas são a esse modelo, mais para trás elas estão ficando. Exatamente. E aí vai ficar cada vez mais difícil correr, né, para poder, né, chegar ali na ponta junto com aquelas que estão em destaque. Não, incrível, Felipe. Acho que é exatamente isso. E até a Juliana da Vivo, uma das nossas convidadas aqui do videocast, ela trouxe um ótimo ponto, né, para você conseguir ter mais argumentos, trazer e falar a linguagem do negócio e trazer dados. Sim. Porque quando total. Eu mostrar que tipo, o meu competidor está fazendo diferente, está avançando e a gente está aqui parado, não Com tem certeza. CEO, diretor, gerente que vai dizer, não, vamos ficar aqui mesmo. Contra números, não há argumentos, né? Exatamente. Então, assim, indicadores, né, gente? Métricas são fundamentais. Então, ROI, percentual de assertividade, enfim, tudo isso é fundamental. A gente tem que ter os números muito na palma da mão, porque no momento de negociação, de discussão, de uma reunião, quando somos abordados, chama o RH. Né? Então, quando chama o RH, você já sabe que assim... o fim tá grande. Eu sempre costumo dizer assim, né? Você já viu coisa boa aí pro RH? Chamar o RH para alguma coisa boa é geralmente para resolver alguma coisa. Exatamente. Então, assim, realmente a gente precisa estar sempre muito alinhado com a estratégia da empresa, entender do negócio. Entender do negócio é fundamental. Né? Eu sempre, quando entro num segmento diferente, numa empresa diferente, a minha imersão ali, eu tento fazer uma imersão bem profunda para entender do negócio. Porque isso é fundamental para que a gente possa contribuir. Porque é aquela coisa, né? Quem está ali dentro, imerso num processo todos os dias, às vezes você está tão envolvido numa rotina louca, né? Sim. Adversa, com N desafios, que você não consegue perceber, às vezes, um detalhe que poderia fazer total diferença. Então, quanto mais a gente entender do negócio, show. Quanto mais métricas, números, indicadores a gente conseguir levantar, também é ótimo, porque a gente consegue argumentar em cima disso. E no final das contas, todo mundo tem que gerar resultado, né? Isso. Tem que gerar lucro, né, gente? Até ONG tem que gerar lucro. Ela vai reverter o lucro para ela, mas ela tem que gerar lucro. Então, uma empresa, né, qualquer empresa precisa e tem esse foco também. A gente precisa trabalhar junto para que isso aconteça. Incrível, Felipe. Acho que você deu aí já excelentes dicas para a pessoa começar a construir essa narrativa. E aí, até aproveitando um pouco o que você falou agora, que você falou que quando você entra no novo segmento, você faz uma imersão. Eu queria, aqui é uma pergunta honesta minha. Você viu alguma diferença entre fazer RH, ser RH dentro de uma indústria e de segmento de serviços? É bem diferente. É bem diferente? É bem diferente. São universos bem distintos. É claro que, assim, quando a gente fala de pessoas, tanto nos serviços de alto padrão quanto na indústria, a gente tem todos os segmentos. Você tem o operacional, você tem o tático, tem o estratégico. Mas existe, sim, uma diferença de ambiente. Sim. E de propósito. Né? Assim, no serviço, você tem ali o cliente o tempo todo, muito próximo de você, e qualquer situação pode gerar uma reação em cadeia muito instantânea, direto com o cliente final. Perfeito. Que é o hóspede, que é aquele cliente que veio para um congresso, ou aquele que está de lazer, ou uma lua de mel, por exemplo. Imagina a responsabilidade que é você receber um casal de lua de mel. Nossa. Não tem margem para erro. Né? Porque você pode estragar a história de vida de um casal, né? Um sonho. Então, por isso que eu falo que é muito delicado
E é muito arriscado tudo isso. Você precisa... o reflexo que uma falha pode gerar, ela é instantânea e imediata no seu cliente final. Sim. Quando você está numa indústria, né, principalmente uma indústria de transformação, obviamente tem uma série de questões, eu falando de indústria alimentícia, né, então é extremamente preocupante também. A gente fala de questões sanitárias, de boas práticas de fabricação, de uma série de questões que são fundamentais, né, e isso, acima de qualquer coisa, é a maior preocupação, é o foco. Mas existem outras particularidades ali dentro de um ambiente industrial que você consegue reter, caso ocorram, talvez não de uma maneira tão assertiva, você consegue reter sem que isso chegue no seu consumidor final. Uhum. É claro que a gente tem que trabalhar o máximo possível para que nada de ruim ou de errado aconteça, e a gente está ali para isso. Mas, trabalhando com pessoas, com equipamentos, num ambiente super dinâmico, tem muita coisa que pode acontecer. A única certeza é a incerteza. Exatamente. Então, você tem que estar preparado o tempo todo. Quanto mais preparado, quanto mais treinado, quanto mais capacitado, né, você tiver, seja no segmento de serviços ou na indústria, menores são as chances de você ter algum tipo de problema mais grave. Incrível. É bom saber que até o pessoal que está estudando aqui o videocast já vão sabendo aonde eles podem atuar. E aí você falou um ponto, né? É importante você estar preparado para onde você vai entrar. Sim. Que skills, habilidades o profissional de RH ele tem que estar atento, ele tem que se envolver hoje em dia para que ele possa realmente ocupar essas cadeiras com eficiência, eficácia, realmente trazendo resultados para a companhia? Tá. Bom, acho que adaptabilidade é um termo que é fundamental. Você precisa ter essa flexibilidade de estar aberto para tudo que está acontecendo. A gente está num mundo que gente, é uma loucura, né? O que aconteceu da pandemia para cá, assim, parece que é outro planeta, né? E com revolução tecnológica, inteligência artificial, enfim, tudo muda o tempo todo. Então a gente precisa ser adaptável. A gente precisa estar aberto para as novas tecnologias, para as novas tendências e, obviamente, inteirado disso tudo, o que já é um grande desafio, né? Se a gente for parar para pensar a chuva de informação que a gente tem o tempo todo, é surreal. Às vezes dá a impressão que a gente vai ficar louco, né? Você fala assim, você tem que ser adaptável e tem que ter um equilíbrio para saber filtrar aquilo que é interessante. Uhum. Não gastar tempo e energia com aquilo que não vai gerar muito resultado, né? Então, adaptabilidade, foco dentro daquilo que é importante, ter acesso a números, aquilo que a gente falou, né, de métricas. Mensurar. Exatamente. Ter essa habilidade para poder lidar com dados, porque, né, tudo é muito volumoso hoje em dia. Então, você precisa trabalhar com dados. E, assim, cada vez mais, né, agora é uma tendência que não dá mais para a gente voltar atrás, que eu acredito muito que é saber lidar com a inteligência artificial de uma maneira mais assertiva e direcionada, mas com muita cautela ainda. Uhum. A gente está, claro que já tem muita coisa, já avançou muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado ainda com o que está acontecendo, com o que vai, com o que pode e com o uso disso tudo, né? Então, acho que skills seriam esse, adaptabilidade, ter acesso e facilidade para lidar com dados, gostar de pessoas. Sim, importante, né? Importante. Né? Entender que os conflitos vão acontecer, que os imprevistos vão surgir e a gente precisa estar ali para poder entender, assim, equilibrar, né, as expectativas, os ânimos, as energias, para que tudo flua da maneira mais adequada. É claro que existem várias outras, mas nesse momento, eu acho que, dadas as circunstâncias e com base no que a gente está conversando, eu destacaria essas três. E são três importantes reflexões e habilidades mesmo a serem desenvolvidas, somente no que tange a ChatGPT, a inteligência artificial. Um ponto de muita atenção da Adecco quando você coloca coisa lá no ChatGPT, você está alimentando a IA e ela vai usar aquele dado para se tornar público, né? Ela vai se alimentando. Exatamente. Então, até quando a gente usa a inteligência artificial dentro da Adecco hoje em dia, vamos usar as ferramentas que a Adecco desenvolveu, porque aí eu tenho completa noção e segurança de que o dado do meu candidato, o perfil dele, dados pessoais, que por LGPD, GDPR, a gente precisa de alguma forma, né, proteger e conter, eu consigo fazer porque eu tenho gestão sobre essa inteligência que eu estou utilizando. Com certeza, né? Controlar, ter, como você bem disse, a gestão disso tudo é fundamental. A gente tem várias regras que estão envolvidas a isso tudo, tem uma preocupação de acesso a dados, né, de informações que hoje é o que é o ouro, né? Acessar dados, né? O que todo mundo, a gente discute muito, né? A preocupação com relação a isso tudo. Então, é um desafio grande, Mas, assim, eu sou muito otimista, sabe? Eu não gosto de olhar as coisas pelo lado vazio do copo, não. Eu gosto de olhar pelo lado cheio. Então, acho que é isso. A gente unir esforços, né? Sempre trabalhar em equipe,
Eu sou muito assim, todas as equipes com as quais eu trabalhei nunca... eu tento fazer uma hierarquia cada vez mais horizontal, participativa, porque eu acho que é aí que surgem insights, as pessoas se tornam mais confiáveis, assim, elas se sentem mais confiantes de apresentar alguma sugestão, de dar fazer alguma crítica, e diante desse cenário quanto mais descontraído esse cenário for, mais leve fica e mais participativo as pessoas são. Com certeza. E também cria um sentimento de segurança, né? Sim. Porque ali é todo mundo parceiro da equipe, vamos errar juntos e vamos acertar juntos também. É saber que a gente vai errar. É isso. Isso é fato, gente. Né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Né? E tudo bem, assim, mas o importante é ter, né, essa energia e o foco em corrigir isso, aprender com esse erro, né, para que a gente possa evoluir, né? Exatamente. Eu amo que somos pessoas otimistas que dizem que a única certeza é que é incerteza e que vamos errar. Exatamente. É bem isso mesmo. Mas a ideia é que vamos aprender com isso e esse processo vai ser mais fluido. Perfeito. Felipe, um outro ponto que você trouxe é que as inovações elas estão vindo, que existem muitas por aí, mas o que é que você vê de inovação que realmente funciona na prática? Não é só a modinha, como a gente já trouxe, não é apenas um hype, é realmente algo que veio para transformar a forma como o RH atua. Bom, assim, a facilidade para questões mais operacionais. Assim, eu tenho algumas questões operacionais que demandam muito tempo. Perfeito. Né? E existem softwares, existem plataformas, a própria Deco, né, tem uma plataforma super completa que facilita muito a vida do dia a dia, principalmente do RH. Uhum. Né? Aquela época de RH mexer com papel, com arquivo, buscar dados não sei aonde, vai na prateleira número X, YZ, não dá mais, né? A gente não tem tempo para isso, a gente precisa utilizar o nosso tempo com preocupações e ações mais estratégicas, que estejam voltadas para o negócio. E não ficar perdendo tempo com coisas operacionais, né? E eu falo isso desde um auxiliar, de alguém que está no início de carreira, a todos nós que somos gestores, por exemplo. A gente tem que utilizar essa inteligência artificial, né, essa tecnologia a nosso favor, e é justamente nesse momento. Isso já é uma realidade. Sim. Né? Então, graças a Deus, a gente não precisa mais ficar na época das pedras, do papel, né? Isso já é uma grande transformação. Com certeza. Né? Uma mudança de mindset aí que a gente precisa ter e absorver, principalmente grandes empresas, né? Quando você, então eu falei, são mais de 8 mil colaboradores, é inviável a gente ficar trabalhando como a gente trabalhava 10, 20 anos atrás, não dá mais. Então isso já é uma realidade. Existem outras realidades com relação a treinamentos, né? A capacitação, a formação, a onboarding, enfim, tem uma série de facilidades que hoje a gente vê no mercado e que já, ajudam muito, já tiram muito a carga, né, a sobrecarga de demandas que a gente sempre enfrentou. Pelo menos eu posso falar dos últimos 20 anos, que é... Sim, viveu na pele, né? Que eu senti na pele, exatamente. Mas, enfim, então acho que isso já está acontecendo. Né? E tem muita coisa por vir aí. Né? Uma das coisas que eu comecei a utilizar, assim, que eu achei bem interessante, eu comecei a utilizar podcasts que são gerados por inteligência artificial. E isso facilita muito para determinados assuntos. Sim. Claro, não dá para aplicar em tudo, mas é uma ferramenta que eu consegui entender, conhecer e que eu já estou aplicando. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente está no momento agora de campanha solidária. Sim. Né? Então, para engajar, para falar sobre o tema, a gente pegou esse conteúdo, as regras, quais são os critérios, etc., datas e tudo mais, e a gente conseguiu subir essas informações para essa inteligência artificial e através dela a gente gerou um podcast que foi muito bacana e ficou muito legal. Sim. Sabe? E foi gerado com inteligência artificial. Para quê? Para a gente fazer uma divulgação interna. É claro que isso tudo está sendo analisado, a gente faz um filtro, a gente verifica se é possível, se a linguagem está adequada para o público com o qual a gente vai falar. Uhum. Uma série de critérios e de cuidados que a gente sempre, obviamente, vai tomar. Mas já é possível. Né? Então, assim, existem várias particularidades e várias facilidades que a gente já pode aplicar no nosso dia a dia que já facilitam muito, assim. Com certeza, eu acho que a palavra-chave é exatamente facilitador. É usar a IA, tecnologias, como facilitador para aqueles problemas que existiam antes. Sim. Porque você, como RH, uma única pessoa, não vai conseguir falar com cada colaborador para explicar as regras, deixar de explicar as regras da campanha. Mas quando eu vejo como eu consigo fazer isso agora massivamente, ganhar escala, ter uma solução que é muito mais robusta e adequada para o público que eu estou falando, por que não utilizar, né? Com certeza, é isso. Assim, é usar com consciência, com consistência. Sim. Né? Porque a gente também tem que ver muita coisa por aí que
não agreguem muito, né? Aquilo que eu falei, não perder nosso tempo com coisa que não agrega. Mas assim, dá para utilizar, é possível. A gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa nova surgindo a cada dia e numa velocidade absurda. Mas assim, acho que já é uma realidade, já está acontecendo e aos poucos a gente já vem conseguindo se beneficiar disso. Sim. Né? Eu quero muito daqui a 2 anos, assim, né? Eu penso muito nisso. Assim, daqui a 2 anos, como que quero muito estar celebrando a conquista de já conseguir dominar aquilo que a gente precisa com relação à inteligência artificial, que veio para facilitar, ter aquilo que você disse, né? O facilitador já funcionando e não a gente tendo essa preocupação que hoje a gente ainda tem de aprender, de correr atrás, de entender, de implantar. Né? Então, eu quero muito celebrar daqui a 2 anos essa etapa que pra gente agora tem sido bem desafiadora. Mas é sempre assim, o novo, ele às vezes assusta, Sim. Às vezes é complicado para entender e IA falando novas tecnologias. Eu acho que o processo é ainda mais, tem ainda mais suas particularidades, mas exatamente o que você falou, é um processo. Eu tenho que entender, eu tenho que ver o que faz sentido, filtrar, porque é muita coisa, mas aí acho que quando a gente vê o processo cada vez mais fluido, deixando para a máquina o que é de máquina, deixando para o humano o que é do humano, eu acho que o ganho que a gente vai conseguir ter de toda essa construção, ele é imensurável ainda, né? Exatamente. E no futuro teremos dados e números sobre isso pra gente poder comparar e ver como bom RH. Daqui a 2 anos a gente conversa. Já vamos marcar o videocast, já está marcado. E aí a gente vai brindar com champanhe aqui. É isso, a frente assim. E aí, Felipe, acho que na sua fala anterior você falou que a Adecco é um dos parceiros que vocês têm hoje em dia para tanto auxiliar nessa parte de gestão de mão de obra, também trazer um pouco dessas inovações. E eu queria entender com você como é que você vê essa transformação da relação do RH com os seus parceiros hoje em dia. É fundamental, né? A gente tem que construir um ecossistema, né, que funcione muito bem, porque já passou da fase de que era só um parceiro, cada um pensa no seu. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Sim. Né? Não dá para você formar uma parceria e pensar que alguém vai pegar, eu vou fazer uma analogia à minha terra, que vai querer pegar o queijo só para ela. Não dá, não funciona mais isso, né? Tem que ser um jogo de ganha-ganha, né? Então todo mundo tem que sair vitorioso disso tudo. E para isso tem que ser uma parceria de sucesso, robusta, sim, né? Uma fundamentada, né? Uma parceria sólida para que isso aconteça, né? Então aí existem várias opções no mercado hoje, né? Mas aí a gente tem que buscar parcerias sólidas e que tenham consistência naquilo que está apresentando, né? Que tenham experiência de causa, né? E a Adecco realmente é um parceiro show de bola. Um bom parceiro, excelente. A gente fica muito feliz sempre com esses feedbacks, porque a gente como consultoria, o nosso grande papel é entender o nosso cliente. Assim como o RH, né, entende o seu ambiente interno, entende o contexto, entende as pessoas que ali compõem a organização. Nosso papel é exatamente o mesmo, entender o cliente que a gente atende, entender quais são as dificuldades, quais são as questões e trazer de fora a nossa expertise de mercado, expertise local, porque como a gente acaba trabalhando com muitas empresas na mesma região, no mesmo segmento, a gente diz, deu certo ali, vamos ver se acerta aqui também. E acho que essa troca é muito enriquecedora, como você falou, vira um ganha-ganha para ambos os lados. Que assim, os parceiros são uma extensão da empresa. Exatamente. Né? Então, todos os parceiros que nós temos hoje lá na Panko são uma extensão da nossa empresa, da nossa cultura, dos nossos valores, do nosso propósito. E isso precisa estar muito alinhado, porque uma vez que você faz uma escolha talvez não muito assertiva, você gera um risco muito grande à sua marca empregadora. Sim. Né? E a marca empregadora, a experiência do colaborador, que a gente já falou aqui, Employee Experience, né? que é muito delicada, porque hoje todo mundo tem voz. Né? Tem muitos canais para se fazer ouvido, né? Todo mundo tem voz hoje em dia. Então a preocupação é essa, a gente construir parcerias sólidas, responsáveis e sérias, né? Para que esse ecossistema funcione de uma maneira bem coerente. Incrível, Felipe. Felipe, já estamos chegando agora no final do nosso videocast. Que pena, queria ficar aqui conversando, falando mais sobre RH, sobre as dificuldades e também os prazeres desse mundo que é tão incrível. Sim. Mas aí a gente tem uma pergunta que é para finalizar o videocast, que a gente faz para todo convidado, que é inspirado no nome do nosso programa, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Se aproximar. Né? Não dá para fechar a porta, deixar tudo rolando lá fora e depois ligar para o RH pedindo para resolver. Sim. Né? Porque aí a gente vai querendo, né? Enfim. Mas estar junto, entender, aproximar, entender que um colaborador ele pode estar com algum problema e que talvez nem seja ali dentro. Sim. Né? É estar próximo das pessoas.
a gente lida, uma empresa, né, ela é feita de pessoas e processos, né, um setor é composto disso. Então, e o papel do líder é justamente conseguir equilibrar isso e gerenciar isso de forma assertiva. Ele não tem que estar focado na operação em si, porque tem que ter uma pessoa ali que faça isso. Sim. Ele tem que estar focado em quem faz essa operação acontecer. Ele precisa entender o que está acontecendo, né? Se tem algum conflito, se tem algum desafio, se tem algum problema. Claro, a gente não está ali para resolver problema pessoal de ninguém, não é isso. Uhum. Mas a gente sabe que um problema pessoal interfere no desempenho de um colaborador. Então, quando eu falo estar próximo das pessoas, é entender realmente o que está acontecendo, né? É abrir as portas. Uhum. É fazer um pouco do que eu falei dessa liderança mais horizontal, hierarquia mais horizontal. Né? Porque aquela do líder, do chefe lá de trás, não funciona, não dá. Não gera resultado, não aproxima as pessoas, não quebra barreiras. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Só deixa um clima de insegurança, um clima de desconfiança. E acho que a cultura do medo... Ela não leva a lugar nenhum. Ela não leva a lugar nenhum, ela só trava todo mundo. Uhum. E que no final das contas, quem sai perdendo é a empresa. Exatamente. Né? Quem sai perdendo. E nós, enquanto gestores responsáveis por fazer um negócio, né, a engrenagem ali também funcionar, a gente acaba perdendo enquanto profissional, né, enquanto ser humano também, né? Uhum. Acho que não dá para ser... Eu não acredito, assim, eu não aposto nessa linha. Eu aposto na linha de trazer as pessoas para próximo, para perto, para entender o que está acontecendo, ouvir, abrir as portas, escutativa, né, que a gente fala muito. Eu acho que essa era a dica que eu daria para esse primeiro momento. Primeira dica. Tem outras, né? A gente pode ficar o dia inteiro aqui, mas eu destacaria Mas é uma essa. dica de ouro e eu acho que é uma boa primeira dica, porque é se aproximar não só dos liderados, mas até mesmo do RH. Sim, tipo, total. ser transparente, trazer problemas, trazer dores, dizer o que dá Exatamente. certo, o que não dá, porque vocês também só vão conseguir trabalhar melhor e ser mais assertivos se tiver esse insumo de quem está ali no dia a dia trabalhando com o pessoal da ponta. Se a gente tiver informação, né? Se a gente tiver esse acesso, esse negócio de ocultar, de cultura do medo, de repressão, não funciona. Não funciona. Eu já presenciei, infelizmente, algumas situações, Sim. mas consegui aprender com elas e espero também que a empresa ou a situação em si tenha sido um case para que a gente não cometa o mesmo erro. Uhum. Né? Então, acho que a aproximação, quebrar essas barreiras, entender o que está acontecendo, é um X aí que pode resolver várias questões. Excelente, Felipe. Terminando com chave de ouro o nosso episódio. Obrigado. Muito obrigado por ter tirado esses minutinhos aqui do nosso evento, da RH Summit, para vir conversar conosco. Foi um prazer conhecer você, conhecer um pouco mais sobre a Panko, o trabalho que vocês estão fazendo lá no RH. E muito feliz também de ter vocês como nosso cliente, né? Não tem como deixar isso passar. Querido, eu que agradeço pela oportunidade. Foi um papo super descontraído. Parabéns pela condução. Obrigada. Me deixou muito à vontade. Ai, que bom, que bom. E, enfim, espero ter contribuído. Tá Contribuiu bom? demais. Então, uma ótima tarde para todos e muito obrigado. Muito obrigada, Felipe, e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio.